Olá, Metifit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma live de transformação. Como foi o seu dia? Foi tudo bem? Está calor na sua cidade? Então já me diz, vocês que estão chegando, qual cidade vocês são? Sejam todos bem-vindos. O peso que não é comida é emoção. Então, hoje é a segunda live sobre emagrecimento emocional depois dos 40. E eu quero começar com uma verdade que pode mudar a forma como você vê o seu corpo. Nem todo peso vem da comida. Você assistiu a live de ontem? Se você não assistiu, vai lá, que você vai entender muita coisa, vai fazer sentido muita coisa que talvez você esteja aí lutando contra a balança e não está entendendo o que está acontecendo. Então vá lá, assista a live. Inclusive foi bem curtinha, ontem eu quero pedir desculpas. Não que eu faça uma live longa, né? Em torno de 10, 15 minutos, mas ontem ainda bati o recorde porque acabou a energia e acabou, né? Não ficou a live, mas assim mesmo ela está bem completa. Dá bem para entender, faz todo o sentido ali, tá? Que eu pensei na possibilidade de gravar novamente, mas dá bem para entender ali o objetivo principal da live. Eu passei ele para vocês. Eu até peço desculpa, mas devido à queda de energia, então meio que encerrei ela meio, né, de chupetão. Então, tem pessoas que comem pouco, né? Comem pouco, tentam se controlar, fazem dietas e mesmo assim não conseguem emagrecer. E isso não acontece porque falta força de vontade. Acontece porque existe um tipo de peso que não está no prato, está na emoção, está na mente, no sistema emocional. Já compartilha com as pessoas, manda um aviãozinho para os amigos, vocês que já estão aqui, sejam todos bem-vindos. Ao longo da vida, você foi aprendendo a lidar com muita coisa, né? Ansiedade, frustração, solidão, pressão diária do trabalho, da família, né? Da casa em si. São várias tarefas, né? Sempre atarefado, então acaba se tornando uma pressão, muitas vezes contém muita carga, né? Muito atarefado, na verdade, né? E muitas vezes, sem perceber, a comida vira um alívio. Então tem esse lado também. Por outro lado, a pessoa às vezes acaba descontando na comida, mas tem fundo emocional nisso, tem dor emocional nisso, que ele começa a beliscar. Ilma, seja bem-vinda. Que daí começa a beliscar sem perceber. Já viu pessoas falarem muitas vezes, mas eu quase não como nada, eu nem como. Mas muitas vezes é os beliscar. Nem sempre o feijão e arroz faz a pessoa engordar. Mas é os beliscamentos ali sem perceber. Que por causa é uma fuga emocional. Então você está tão atento ali às coisas, atividades, o cotidiano, que você acaba beliscando e nem percebe. Seu cérebro nem percebe que você comeu. Aí dá a impressão assim, não, eu nem comi nada, não, eu comi pouca coisa. Mas será que se você estivesse comendo com presença, não ia perceber o quanto você comeu? E sem contar que quando você come presente, você come muito menos, né? Então, não é fraqueza, é porque naquele momento era o que dava para fazer. Então não se sinta uma pessoa fraca, não fique se culpando por isso. É os acontecimentos, e não estou aqui para julgar ninguém também. Não é culpa sua, mas é as dores que você vem carregando lá de trás, que te levam a esse tipo de comportamento. Então o problema não é só a comida. A comida é só a tentativa de resolver algo que está dentro de você. Algo dentro do sistema emocional. Porque enquanto a emoção não é compreendida, o comportamento se repete. E você até tenta mudar,
mas em algum momento volto para o mesmo padrão. Sabe aquela história? Compulsão, a repetição, compulsão, a repetição. Enquanto não cura, se torna compulsão, a repetição, mesmo que seja doloroso, mas é familiar para o sistema emocional. Paulo Roberto, meu esposo, seja bem-vindo. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Quantas vezes você já disse, agora vai ser diferente. Dessa vez eu vou conseguir. Mas com o tempo, tudo volta. Então, nem sempre é falta de disciplina. É um vazio emocional que ainda está tentando ser preenchido. Então, é muito importante, de repente, nesse momento, você se ocupar com alguma tarefa, fazer algo, começar. É muito importante o autoconhecimento nessa hora, né? Você procurar perceber qual é o horário que você tem mais fome. Muitos pacientes relatam, tipo, às 17 horas, entre 17 e 18 horas. Parece que é uma coisa de doido, né? Aquela fome sem fim. Porque geralmente é o tempo ocioso. Então, começar a se ocupar nesse horário, fazer algo. Inclusive, eu tenho um e-book, né? Você pode começar com pequenos passos. Eu tenho um e-book ali na minha bio, que você pode adquirir por um valor bem acessível. Né, pode até parcelar no cartão, mas é bem acessível o valor. Clica lá no link da bio e adquira. Assim que você acessar, você já pode começar a usar. Então, ali tem 9 pilares que dentro da saúde funcional, que vai ajudar muito no seu emagrecimento, que você vai conseguir emagrecer sem radicalismo, com pequenos passos. Já é uma forma de você ir acostumando a sua mente a novos hábitos mais saudáveis, e já é um bom começo. Se você quer começar devagarinho, com pequenos passos, vai lá e adquira o e-book que eu fiz com muito carinho, depois deixa o seu feedback aqui. Como terapeuta, eu vejo com muita clareza, muitas pessoas não têm o problema com a comida, elas têm um acúmulo emocional que nunca foi resolvido, nunca foi reprocessado. E enquanto isso não é cuidado, o corpo e o comportamento continua respondendo a isso. Continua respondendo a essas emoções. E na TRG, nós não focamos só na alimentação. Nós buscamos entender o que essa pessoa está tentando aliviar através da comida. O que pode ser feito para desviar o foco da comida? Porque quando a emoção é acessada e reorganizada, a necessidade de compensar diminui ou até elimina. E a relação com a comida começa a mudar de forma natural. MPS, seja bem-vindo. Sem força, sem guerra, naturalmente. E começar esses pequenos passos nas mudanças de hábitos também vai ajudar nisso. Mas se você não dá conta, a TRG faz isso com muita maestria. Está aí para eliminar tudo isso. Nani, seja bem-vinda. Entende? Aí você limpa o mal pela raiz. E o seu emagrecimento vai começar a fluir. Por isso que eu sempre insisto em falar, o verdadeiro emagrecimento, o emagrecimento sustentável começa de dentro para fora. Então, quando você limpa o sistema emocional, você começa a emagrecer naturalmente. Que talvez você não precisa comer menos, talvez precisa sentir mais, se entender mais e cuidar do que está por trás de tudo isso. Qual é a dor emocional que você está descontando na comida? Porque o peso que mais prende nem sempre é do corpo, é o emocional.
E talvez o seu corpo não esteja resistindo. Talvez ele esteja carregando coisas que você nunca teve espaço para resolver. Já pensou nisso? E enquanto isso não for olhado, ele vai persistir aí. Vai resistir. O padrão continua. Mas isso pode mudar. E se você sente que já tentou de tudo e mesmo assim continua no mesmo lugar, me chama no direct. Então, talvez não seja dieta. Talvez seja sobre cuidado emocional. E eu não diria nem talvez. É. A maioria das vezes é. Mas se você não quer ainda começar na terapia, vai lá, adquira o e-book. Dá para você fazer em 6 parcelas de R$ 5,61 no cartão. É um preço bem acessível. É só para ajudar mesmo. E ali fala de todos os pilares, inclusive cuida da mente para acalmar a ansiedade. Você começar melhor o seu dia. Tem todo o passo a passo ali. Simples, prático e completo. É só adquirir e já começar a usar. Já baixa em seguida no teu celular e você começa a usar. Pequenos passos, todos os dias. E você vai recuperar energia, vitalidade e vai viver com mais qualidade de vida. E se você não dá conta sozinho, como eu falei, a terapia está aí para isso. Para limpar todas as dores pela raiz. Se gostou da live, curta, compartilha com mais pessoas. Você compartilhando, você está me ajudando a ajudar mais pessoas. Se você ainda não me segue, me siga aqui no @ClaudetaIvani no Instagram, me siga também no YouTube, que eu estou sempre postando conteúdo sobre saúde emocional, emagrecimento, estilo de vida e a terapia TRG. Obrigada a todos pela participação de cada um de vocês. Deus abençoe e nos vemos na quinta-feira, às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.